Mas esta menina que está ali é aquela que está ali. E é de facto, quando o Allan Kardec falava nas crianças da nova era, quase no fim do livro A Gênese, podemos se calhar ver aqui ela dar uma reprimenda ao Divaldo Pereira Franco, não é? Porque não tinha palestrado como deve ser. Francamente, é preciso muita ousadia, não é? Bom dia a todos, obrigada por este carinho e por te teres lembrado desta fotografia que eu já tinha mandado há um tempo. Bom dia a todos, é uma alegria muito grande para mim estar aqui novamente. Eu penso que foi uma aposta a longo prazo, porque, portanto, vim as primeiras vezes como estudante de medicina e agora venho pela primeira vez como médica e, portanto, era para agradecer por terem sempre acreditado em mim, mesmo quando ainda era um pequeno pigmeu. Então, antes de mais, agradecendo o convite, também agradecia terem-me dado este tema, porque foi algo bastante interessante de estudar e algo que realmente sinto que nos toca a todos. E um tema em que todos nós podemos refletir e mudar também o nosso dia-a-dia. Então, vamos falar um bocadinho, em primeiro lugar, o que é que são os tóxicos mentais, quais é que são os seus efeitos e então, depois, sim, qual a saída, que também é o tema central destas jornadas, que soluções teremos então para eles. Sendo que uma das partes é sobre o papel da doutrina espírita nesta saída, o quanto ela ajuda na sua saída e a segunda parte vamos falar de algumas estratégias para os ultrapassar. Então, em primeiro lugar, falamos e refletimos acerca do que, na verdade, o que é que são os tóxicos mentais? Temos, sem dúvida, tóxicos mentais em relação a nós próprios, e nisso a Joana Santos já falou tão bem da culpa e também de outros tóxicos que nos atormentam, como a insegurança, o medo, a irritação, a vaidade, o orgulho, e temos também alguns tóxicos em relação a outros, como o ódio, a cólera, a inveja, a raiva, o egoísmo e o desprezo. Então, é sobre estes tóxicos mentais que nos atormentam e que temos de, no nosso percurso, aprender como libertarmos-nos dele, que vamos falar um bocadinho de hoje. E, na verdade, é que estes tóxicos estão presentes em todas as dimensões do nosso dia-a-dia, da nossa vivência. Podem estar presentes nas relações entre, por exemplo, o marido e a mulher. Por exemplo, falamos do ciúme, que por vezes corrompe relações com desconfiança, que permite que muitas vezes essa relação evolua para agressividade, para questões de cólera e destrua completamente uma relação. Temos também tóxicos mentais na família, e aí falamos principalmente da cólera, em que estas ligações familiares muitas vezes são, sem dúvida, alimentadas na cólera e porque tu não fizeste isto, não fizeste aquilo, e depois cria-se um clima de desconforto e de escalada, permitindo cada vez mais que se pensem e que se façam coisas que geram mais conflitos. E também no trabalho. E no trabalho podemos dar, por exemplo, o exemplo da inveja, que apesar de ser algo que um sentimento que nós tentamos muitas vezes esconder e não o admitir, ele é muitas vezes frequente e faz com que realmente se criem inimizades e que no trabalho se faça tudo para superar aquela pessoa, por questões de luta de poder, e isso realmente também nos corrompe e também nos perturba a alma. Também podemos falar dos workaholics, dos viciados em trabalho, sendo que aí o trabalho funciona ele próprio como um tóxico que também tudo que é em exagero, não é? também nos corrompe. E depois também os tóxicos que atormentam nós próprios e então que aí já falamos um pouquinho mais, principalmente da culpa, e aqui também tem uma gaiola para nós realmente nos libertarmos dessa culpa e de todos os outros sentimentos. Então, a verdade
é que, sem dúvida, estes tóxicos mentais criam uma poluição mental, como Joana de Ângeles nos diz, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. E ela diz-nos ainda que, estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do tal desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências que se fazem presentes e que não estão apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas do lar, da família, do trabalho, das ruas, da comunidade, no comportamento, que era tudo aquilo que nós falamos anteriormente, apenas dar alguns exemplos. Então, vemos que, sem dúvida, eles estão presentes, que criam uma poluição, digamos, de pensamento, de atmosfera psíquica. Então, se pensarmos que somos o que pensamos, como o Buda nos dizia, e que tudo o que somos surge com o nosso pensamento, e ainda que com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo, bem, temos de refletir o que é então este pensamento para podermos perceber o quanto ele tem influência à nossa volta. O Dr. Décio Iandoli define-nos pensamento como a matéria fluídica que manifesta os sentimentos e as ideias da alma, que são como ondas eletromagnéticas que veiculam as imagens da televisão ou os sons do rádio. Então percebemos que o pensamento nada mais é que, de facto, uma onda eletromagnética que se propaga a uma velocidade que supera a luz e que, consoante as suas características, também produz realmente diferentes características. As ondas longas têm um pequeno alcance e são mais relacionados com aqueles pensamentos mais tóxicos. E quanto mais curtas vão ficando, elas realmente relacionam-se com pensamentos mais bons, mais leves, enfim, sem tantos sentimentos negativos, digamos assim. Então, se o pensamento é uma onda, é algo materializável, não é? Então podemos perceber que, então, se nós somos o que pensamos e se nós emitimos ondas diferentes consoante o que pensamos, podemos pensar que realmente os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação, também tendo muito em conta este efeito do pensamento. E que são precisamente os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos que se voltam contra nós, depois convertidos nas tais ondas mentais, tumultuando o serviço das células, como Emmanuel nos dizia no livro Pensamento e Vida. E para além dos efeitos que, então, os tais pensamentos podem ter em nós próprios, repercutindo-se em nós próprios, dando-nos suscetibilidade a doenças, estabelecendo, então, estes fatores de desagregações celulares, eles também criam à nossa volta uma psicosfera negativa, que já Leon Denis nos dizia que, sem dúvida, o pessimismo é a doença moral do nosso tempo. E vemos que aqui nós, então, entramos num ciclo vicioso bastante difícil de sair. Temos os tais tóxicos mentais, criamos então, através das ondas eletromagnéticas e dos pensamentos, uma psicosfera negativa à nossa volta. Essa psicosfera negativa sintoniza-nos com esse ambiente de negativismo e faz com que ainda aumentem os problemas em vez de ser uma solução para a sua saída. Aumenta o sofrimento e esse sofrimento vai causar ainda mais tóxicos mentais. Então, aqui fica a pergunta: como sair deste ciclo vicioso? Qual a solução para tudo isto? Para começarmos a tentar desvincular-nos deste ciclo que tanto sofrimento nos traz? Em primeiro lugar, falando de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz para nos ajudar a sair, percebemos com a doutrina espírita muitas coisas e
muitos conhecimentos que servirão para nos auxiliar em toda a nossa vida, mas neste em específico nós conseguimos perceber através dela que, sem dúvida, que somos espíritos milenares, com uma existência longa, com um passado, com um presente e também com um futuro. E somos espíritos que, como temos um passado, trazemos imensos defeitos a limar nesta vida, imensas dificuldades, que é precisamente por isso que aqui estamos. A inveja, a vaidade, a preguiça, enfim. E tal como nós trazemos essas dificuldades, também o outro traz essas dificuldades para limar e para vencer nesta vida. E é assim que temos de olhar, quer para nós próprios, quer para o próximo, para evitar estes tais conflitos de que há pouco falávamos. E, para além disso, somos também espíritos que trazem provas para ultrapassar nesta vida, sofrimentos, dificuldades, enfim, e sendo que uma das dificuldades e das provas pode também, precisamente, ser uma relação mais difícil que trazemos do passado, também para resgatar e para de um inimigo se tornar um grande amigo para o futuro, que tal falávamos. Mas também o Espiritismo nos explica que realmente as famílias pelos laços espirituais são diferentes das famílias pelos laços corpóreos. Muitas das vezes nós sentimos mais afinidade com alguém que não é do nosso sangue do que propriamente aqueles que estão ao nosso lado, nasceram no nosso berço, mas tudo isso tem um sentido e a doutrina espírita também nos traz a explicação para todas essas nossas questões existenciais e questões interiores, às vezes de questionarmos realmente o que sentimos. E Emmanuel diz-nos que aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas da discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Então, se olharmos para aquelas pessoas que nos despertam tóxicos mentais, nós conseguimos olhar para elas de uma forma diferente, conseguimos olhar para a situação de uma forma diferente e ser uma forma de nós percebermos a necessidade de mudar, porque percebemos aquela situação e o que ela significa para nós e que realmente tem um significado, tem um sentido. E eu acho que quando nós percebemos as coisas, torna-se muito mais fácil ultrapassarmos. E Ivone do Amaral Pereira diz-nos que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Então agora chegamos à parte fundamental, é que antes de tudo temos de nos conhecer bem a nós mesmos. É fundamental averiguarmos quem somos, de onde viemos, para onde iremos, a fim de que realmente comecemos a conseguir limar-nos nesse sentido. E é nisso precisamente que o Espiritismo nos ensina. Temos um passado, um presente e um futuro, com tudo isso que envolve na relação com os outros e na forma como isso altera toda a nossa vivência. Então, estes tóxicos mentais que nós falávamos mantêm-nos absolutamente inertes naquela psicosfera negativa que impede o nosso progresso. Então, saber de tudo isto, este conhecimento, permite-nos, principalmente, libertar-nos das suas amarras e estarmos prontos para a mudança e saltarmos para o outro aquário. Sem que nunca sintamos que, digamos que a culpa de não estarmos a conseguir. Às vezes, claro, estas coisas não se conseguem mudar de um dia para o outro, afastar todos aqueles tóxicos mentais que nos vêm à mente, que nos corroem o pensamento. Mas uma das coisas mais importantes que Allan Kardec nos traz é que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Ou seja, lá está, não devemos sentir culpa, não devemos sentir que não conseguimos, devemos pensar muito bem, eu errei, mas o que importa é que eu estou a tentar e que da próxima vez que o meu chefe me disser isto e aquilo, eu vou tentar olhar para mim própria, pensar de onde vim, onde estou e para onde quero ir e então tentar estes tóxicos mentais e libertar-nos dele. Quem diz o chefe diz o marido difícil, o filho complicado, os relacionamentos difíceis entre amigos, enfim, tantas coisas que provocam isto no nosso dia-a-dia.
E então agora, para ficar tudo um pouco mais claro, e levarmos estratégias para o nosso dia-a-dia, para tentarmos mudar de forma mais, com mais diretrizes, não é? Assim, ser algo mais definido. Eu trazia-vos, então, 10 estratégias para nos libertar dos tais tóxicos. Mas não sem antes falarmos um bocadinho sobre a arte do dialogar, para então evitar esses tais conflitos. A arte de dialogar, que se nós soubermos realmente como dizer as coisas e como evitar aquele trigger que desperta naquela pessoa aquele tal sentimento, tudo fica muito mais fácil, quer em família, quer na relação, quer na sociedade. Porque sem dúvida que às vezes não é como se fala, mas da maneira como se fala. É muito importante pensarmos que cada diálogo tem de ser no local adequado. Se às vezes existir algo que nos irrita, que nos mexe cá dentro, por exemplo, quando estamos à frente de todo um grupo, aquele local não é o local melhor, por exemplo, para conversarmos com o nosso parceiro. Se calhar escolher outro local, quando chegarem a casa, onde tiverem no seio do lar, será muito melhor do que estar ali a discutir de cabeça quente. E isso também é outra coisa importante, o discutir de cabeça quente, o falar quando as situações acabaram de se passar e nós ainda não tivemos muito tempo para as digerir, também é algo que prejudica, sem dúvida, os relacionamentos. Observar a entoação de voz. Às vezes nós nem sequer dissemos assim nada de especial, mas para a outra pessoa aquilo caiu-lhe tão mal, porque sem dúvida que não foi pelo que nós dissemos, mas sim pela agressividade, por exemplo, com que nós falamos, ou pelo tom inquisitório, que fez com que a pessoa sentisse que nós a estávamos a julgar, que nós a estávamos a magoar, enfim. E também devemos eleger frases construtivas. Não dizer, por exemplo, porque tu nunca fazes nada, mas sim, olha, da próxima vez, se calhar, podíamos fazer isto juntos. Enfim, dar sempre algo mais construtivo e não nunca pejorativo. Claro que isto não é fácil, é um crescimento, mas lá está. Allan Kardec diz que o esforço, o bom está no esforço em que fazemos para mudar. Ainda preferir palavras que expressem o que está a sentir no momento. Por exemplo, uma das frases que devemos evitar é o tu devias, tu podias, tu sempre fazes isto nestas circunstâncias, porque ao generalizarmos vai magoar aquela pessoa, então devemos sempre cingir-nos àquela circunstância em específico e não extrapolar de uma situação específica para o global. Por exemplo, por eu não ter feito uma coisa hoje, não devemos dizer tu fazes sempre isto, porque isto chega às pessoas de uma maneira então tal como crítica e como julgamento. E devemos cultivar sem dúvida a comunicação construtiva, porque esta comunicação construtiva aumenta a proximidade entre os familiares, entre os colegas, enfim, entre as relações humanas. E agora sim, vamos às 10 estratégias, 10 dificuldades e 10 estratégias para lidar com essas dificuldades que nos vão também ajudar a lidar com estes tais tóxicos mentais. A primeira dificuldade que nós sentimos é confiar na vontade imediata. E então o que é que nós podemos fazer para ultrapassar isto? A verdade é que devemos tomar consciência da existência de uma vontade imediata, que apela à inércia, à acomodação, e então é necessário contrariar partindo para uma ação específica de acordo com a decisão. Quem diz inércia, acomodação, diz sem dúvida, por exemplo, a vontade imediata de responder, a vontade imediata de pensar e de criar aquele sentimento. Então nós devemos parar, tomar consciência daquilo que estamos a sentir e a partir daí não confiar então na vontade imediata que temos de agir. Quem fez estas 10 dificuldades e 10 propostas para lidar com tudo isto foi o professor Dr. Pedro Calabres, que é um neurocientista e investigador, e eu acho que elas nos trazem imensa ajuda para a vida diária. A segunda dificuldade
é então confundirmos entre sonhos, objetivos e metas. E a verdade é que nós podemos sonhar, sem dúvida, é preciso sonhar, mas a concretização de um sonho que pode ser uma mudança interna, é necessário estabelecer objetivos e pequenas metas bastante concretas. Então, realmente, não nos deixarmos ir por a confusão de sonhos, objetivos, quer nossas, quer do outro, não é? Esta tal, sempre me diziam que uma relação é um jogo de cedências, não é? E então ter em vista os nossos sonhos, mas também os sonhos dos outros, os objetivos dos outros, as metas e, enfim, não nos deixarmos enganar por tudo isso. A terceira dificuldade, e esta é bastante difícil, é que nós não reconhecemos os gatilhos dos nossos hábitos. Nós sabemos que há aquela coisa, não sabemos, mas devíamos saber e devíamos perceber em que situações é que nós nos descontrolamos. Se eu for, por exemplo, se eu tiver bastante irritação com uma situação, eu fico bastante irritada e desperto logo aquele meu sentimento dentro de mim. A verdade é que, tal como Ivone Amaral Pereira nos dizia, nós temos de nos conhecer a nós próprios e perceber qual é essa dificuldade, qual é o meu gatilho. Então, a partir daí, quando nós descobrimos qual é o nosso gatilho, já vai ser muito mais fácil contrariar tudo aquilo que depois se desenrola a partir desse gatilho. E é precisamente isso que ele nos diz, evitar os gatilhos se sabemos que numa determinada situação vai despoletar uma ação que não desejamos por constituir um obstáculo à mudança. Então, devemos sem dúvida evitar esses gatilhos, mas antes de mais, devemos perceber quais são esses gatilhos. A quarta dificuldade é o autoengano, em que permanecemos, autoenganamos-nos, digamos assim, para permanecermos na nossa zona de conforto. Eu sou assim, eu nasci assim, isto é uma característica minha, eu quando isto acontece fico mesmo irritada. Isso também é uma das dificuldades. Se queremos mudar, temos de dar o primeiro passo. Apesar de pequeno, pode ser pequeno, pode ser um passo de formiga, mas tem de ser firme. E temos de sair, no fundo, dessa zona de controle, de sermos perspicazes, audazes e também corajosos, porque não é fácil sair da nossa zona de conforto. O quinto obstáculo é culpar os outros pelas coisas negativas que acontecem na nossa vida, que acho que nunca ninguém faz. Mas é algo que nós, às vezes, inconscientemente fazemos, eu não fiz isto, mas porque... Pronto, esse também realmente é uma das nossas grandes dificuldades, porque como não conseguimos atuar sobre as variáveis relacionadas com os outros, primeiro temos de ter então a serenidade de pensar e de agir de acordo com o que depende exclusivamente de nós. E já diziam que realmente primeiro muda-te a ti mesmo. E então é a partir de nós próprios que temos de mudar. Às vezes naquela relação que nós falávamos há pouco, até pode ser o marido que é bastante agressivo e que nos despoleta em nós um tóxico mental de vazio, de tristeza, mas como nós não podemos mudar a outra pessoa, se conseguirmos mudar-nos a nós próprios, vamos cada vez mais conseguindo mudar esse sentimento que aquela atitude nos despoleta em nós. O sexto obstáculo é não ter foco. E devemos, sem dúvida, dizer não ao que nos desvia e manter o foco no nosso propósito, porque já Jesus nos dizia, seja o teu falar sim, sim, não, não. Outra dificuldade é, sem dúvida, o medo ou a vergonha de se mostrar vulnerável e não pedir ajuda. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos qualidades, mas também, certamente, temos coisas em que nos é difícil para nós trabalhar, nos é difícil para nós ser assim. E se às vezes falarmos sobre essas próprias dificuldades, torna, se calhar, muito mais fácil, até para o outro, compreender essas dificuldades que nós temos. Olha, tu já sabes que realmente eu tenho esta dificuldade, eu nestas circunstâncias sou um bocadinho agressiva, olha, desculpa, sabes que, pronto, mas olha, eu estou a tentar mudar nesse sentido. Descobri o gatilho e agora é, sem dúvida, admitir a minha dificuldade
e não esconder as dores. Falar sobre as dores, as dificuldades, é então um exercício de humildade perante Deus e também perante o próprio, e que também aproxima e faz com que se crie proximidade nas próprias relações. E também o medo de dizer adeus. Muitas das vezes é preciso saber dizer adeus a todas aquelas coisas que realmente nos criam tóxicos mentais e das quais não nos conseguimos libertar por mais que tentemos. Muitas das vezes temos consciência que certas e determinadas situações nos fazem mal, que nos estão a prender, mas temos dificuldade de nos libertar dessas tais âncoras que nos prendem, quantas vezes apenas por apego, por o tal conforto que há pouco falávamos, não é? Dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Depois, o 8º obstáculo é achar que o conhecimento é suficiente para a transformação. Nós falamos há pouco de todo o conhecimento que a doutrina espírita nos faz, mas agora estamos a falar das estratégias que devemos usar para realmente lidar com tudo isto, porque não adianta o conhecimento, não adianta refletirmos acerca das coisas, mas o conhecimento sem ação é vazio. O conhecimento sem amor não chega para nós mudarmos. E mesmo no Evangelho diz-nos: amai-vos e instruí-vos. Tem a parte do instruí-vos, mas também tem a parte do amai-vos e de realmente irmos em busca da transformação. E, por fim, uma das nossas dificuldades também é ficarmos presos na comparação com os outros, não é? Que também nos criam alguns dissabores, algumas dificuldades interiores. E então a solução que eles propõem é, sem dúvida, comparar-nos connosco próprios. Olharmos para nós e comparar-nos, sim, connosco próprios, com a pessoa que fomos ontem, com a pessoa que somos hoje e com a pessoa que, sem dúvida, queremos ser amanhã, para, sem dúvida, continuarmos nesta mudança de libertação dos tóxicos mentais. Então, sem dúvida que a saída para os tóxicos mentais é transformar estes tóxicos mentais em amor. Porque, sem dúvida, que não nos esqueçamos que apenas o sentimento reto pode esboçar o pensamento reto, sem os quais a alma adoece pela carência do equilíbrio interior. E é, sem dúvida, esta a resposta é a nossa solução, digamos assim. Se não, vejamos o exemplo de Paulo de Tarso, que acho que é um dos exemplos mais marcantes. Ele tinha todo aquele desamor, todos aqueles tóxicos mentais com os quais se vivia diariamente, não é? E foi preciso um momento em que ele se ajoelhou e disse: Jesus, que queres de mim, não é? E a partir daí ele foi capaz de refletir sobre o que ele era, sobre o que ele queria para o futuro, sobre todos os erros que ele fez, mas sem dúvida que não ficou preso à culpa, seguiu em frente e conseguiu se libertar de todos aqueles tóxicos mentais para ir adiante e fazer um trabalho maravilhoso como todos nós conhecemos, seguindo a palavra de Jesus e espalhando-a por todos os cantos. Então, assim, concluindo, a resposta, sem dúvida, é transformar o desamor em amor, pois que, mais uma vez, o amor como a multidão de pecados, como Jesus nos dizia. Muito obrigada a todos. Obrigado, Joana.